Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver passo a passo como a gente determina a demanda Hicksiana para um determinado bem. Bora começar? Nesse vídeo aqui, a gente viu que os consumidores fazem suas escolhas ótimas a partir da maximização da utilidade sujeito à sua restrição orçamentária. Agora, esse processo de escolha ele pode ser reformulado de maneira que os consumidores façam suas escolhas a partir da minimização dos gastos, sujeito a um determinado nível de utilidade. E a demanda Hicksiana ou a demanda compensada, ela é obtida resolvendo esse problema de minimização dos gastos. Ou seja, a demanda Hicksiana do bem I nos mostra as quantidades deste bem que minimizam os gastos para cada vetor de preço, mantendo o nível de utilidade constante. Como já mencionamos aqui, a demanda Hicksiana é também chamada de demanda compensada. Agora, por que será que ela também tem esse nome? Ela é chamada de compensada, pois a demanda Hicksiana é construída pelas variações de preços e da renda de forma a manter o consumidor em um nível fixo de utilidade. Assim, mudanças na renda são feitas para compensar mudanças nos preços. Agora vamos ver graficamente como a demanda Hicksiana é derivada. Bora lá! Então agora vamos construir graficamente a demanda Hicksiana para o bem 1. Então a gente tem aqui a restrição orçamentária que está em roxo e a função utilidade ao nível U barra. Considerando o nível de preço P1, a quantidade ótima do bem 1 é X1 asterístico. Agora vamos supor que o preço do bem 1 caiu. A restrição orçamentária vai rotacionar para a direita. Então, com essa queda no preço do bem 1, esse consumidor ele poderia consumir uma cesta que atinge um nível de utilidade superior. Só que aqui a gente quer derivar a demanda Hicksiana. E ao longo da curva de demanda Hicksiana, a utilidade é fixa. Então, eu tenho que fazer aqui alguma coisa para manter o nível de utilidade fixa. Como é que eu vou fazer isso? Então, para a gente compensar essa queda do preço do bem 1, a gente vai precisar retirar renda suficiente desse consumidor para que ele possa consumir na mesma curva de diferença, ao nível U barra. E essa queda na renda desloca paralelamente a restrição orçamentária para a esquerda. Portanto, ao novo nível de preço P1', a gente tem uma nova quantidade ótima do bem 1, X1, 2 asterísticos. E agora a gente consegue esboçar o gráfico da demanda Hicksiana. Vamos começar aqui pelo preço P1. Ao preço P1, a escolha ótima do bem 1 é X1 asterístico. Então, tá aqui o ponto marcado. Ao preço P1', a quantidade ótima do bem 1 é X1, 2 asterísticos. Então, vamos marcar esse ponto aqui no meu gráfico. Então, para a gente construir a demanda Hicksiana, basta a gente ligar esses dois pontos. Bora lá. Então, essa aqui é a demanda Hicksiana para o bem 1. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Antes da gente partir para um exercício prático de como a gente deriva matematicamente a demanda Hicksiana, vamos falar aqui das propriedades dessa demanda. A primeira propriedade é que ela é homogênea de grau zero em P e em I. A demanda Hicksiana não excede utilidade e, se as preferências são convexas, então a demanda Hicksiana é um conjunto convexo. E se as preferências são estritamente convexas, então a demanda Hicksiana contém um único elemento. Agora vamos fazer esse exercício prático para a gente ver como é que a gente determina
passo a passo a demanda Rexiana matematicamente. Bora lá. Então, a gente tem aqui um consumidor que possui a seguinte função utilidade: U igual a x1 vezes x2. Considerando que P1 é o preço do bem 1 e P2 é o preço do bem 2, e I é a renda do consumidor, determine a demanda Rexiana do bem 1 e do bem 2. Então, o primeiro passo aqui vai ser a gente escrever a função de Lagrange. A gente quer minimizar o gasto, então, P1 vezes x1 mais P2 vezes x2, sujeito à função de utilidade a um nível fixo, vamos chamar aqui de U barra. Então, vai ficar mais lambda, que é o multiplicador de Lagrange, vezes U barra menos a função utilidade. O segundo passo vai ser a gente derivar a função de Lagrange em relação a x1, em relação a x2, em relação a lambda. Se vocês têm alguma dúvida como derivar parcialmente uma função, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos meus vídeos, onde eu explico passo a passo como a gente aplica a derivada parcial. Então, vai ficar aqui derivada de L em relação a x1, tudo que não é x1 eu vou entender como uma constante, então vai ficar P1 mais lambda vezes menos x2. Derivada de L em relação a x2, tudo que não é x2 eu vou considerar como constante. Então, vai ficar P2 mais lambda vezes menos x1. E agora, derivada de L em relação a lambda. Tudo que não é lambda, eu interpreto como constante. Então, vai ficar U barra menos x1 vezes x2. E agora a gente vai para o terceiro passo, que vai ser igualar essas derivadas parciais a zero. Vou chamar aqui de equação 1, equação 2 e equação 3. E agora a gente vai rearrumar a equação 1 e a equação 2. Então, vamos rearrumar aqui a equação 1, vai ficar P1 menos lambda x2 igual a zero. Vou passar o menos lambda vezes x2 para o outro lado, vai ficar P1 igual a lambda x2. Vou chamar isso aqui de equação 4. E agora vamos rearrumar a equação 2. Vai ficar P2 menos lambda x1, que é igual a zero. Vou passar o menos lambda x1 para o outro lado, vai ficar P2 igual a lambda x1. Agora, o quarto passo vai ser a gente dividir a equação 4 pela equação 5. Espera aí que eu esqueci de colocar aqui qual que é a equação 5. Equação 5 é essa daqui. Então, vai ficar P1 dividido por P2, que vai ficar igual a lambda x2 dividido por lambda x1. Posso cortar? Posso cortar. E agora eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar P1x1 igual a P2x2. Então, x1 igual a... O P1 eu vou passar para o lado direito. Aqui está multiplicando, vou passar para o lado direito dividindo. Vou chamar aqui de equação 6. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação 6 na
equação 3. Então, vai ficar U barra menos, aqui no lugar do x1 eu vou colocar P2 vezes x2 dividido por P1 vezes x2. Tudo isso igual a 0. Então, vai ficar U barra menos P2 x2 ao quadrado dividido por P1 igual a 0. Agora, eu vou passar o U barra para o lado direito, então vai ficar menos P2 x2 elevado ao quadrado sobre P1 igual a menos U barra. Posso cancelar esse menos com esse menos. E agora, eu vou isolar aqui desse lado esquerdo o x2 elevado ao quadrado. Tudo que não é x2 elevado ao quadrado, eu vou jogar para o lado direito. Então, vai ficar x2 ao quadrado igual a U barra vezes P1 dividido por P2. E agora, só falta eu retirar esse elevado ao quadrado aqui. Para fazer isso, basta eu elevar ambos os lados por 1 sobre 2. Então, x2 vai ser igual a U barra vezes P1 sobre P2 elevado a 1 meio. E eu vou chamar isso aqui de equação 7. E essa é a demanda Hicksiana para o bem 2. Ela depende de U barra, P1 e P2. Agora, falta a gente determinar a demanda Hicksiana do bem 1. Para fazer isso, eu vou precisar abrir aqui um espacinho. Então, para a gente achar a demanda Hicksiana do bem 1, eu vou substituir a equação 7 na equação 6. Então, vai ficar x1 igual a P2, vou botar aqui separado P2 sobre P1, vezes x2. E agora eu vou substituir aqui a equação 7. Vai ser U barra vezes P1 sobre P2. Tudo isso elevado a meio. Então, vai ficar x1 P2 sobre P1. Agora, eu vou desmembrar aqui o que está entre parênteses. Então, vai ficar P1 elevado a meio sobre P2 elevado a meio vezes U barra elevado a meio. Agora, eu vou botar aqui os termos que a gente tem em comum juntos. Então, vai ficar P2 dividido por P2 elevado a meio vezes P1 elevado a meio sobre P1 vezes U barra elevado a meio. Agora vai ficar x1 e aqui, ó, P2 dividido por P2 elevado a meio, eu vou aplicar a regra da divisão de uma potência. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar 1 menos meio. 1 menos meio é igual a meio. A mesma coisa eu vou fazer aqui para P1 elevado a meio dividido por P1. Então, vai ficar P1 meio menos 1, que é igual a menos meio. E, por último, repito, U barra elevado a meio. Agora, vamos rearrumar isso aqui. Vai ficar x1 é igual a P2 elevado a meio. E esse P1 elevado a menos meio, eu vou passar aqui para o meu denominador. Então, eu vou inverter
o sinal do expoente vai ficar P1 elevado a meio vezes o barra elevado a meio. Então, vou só reorganizar para ficar no mesmo padrão da outra demanda hicksiana. Então, vai ficar x1 igual a o barra vezes P2 sobre P1, tudo isso elevado a meio. Então, essa aqui é a demanda hicksiana para o bem 1. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.